Graça e paz, queridos. Cadê a galera feminina da comunidade? Olha, fiquei sabendo que a galera aqui tá botando o diabo para correr, viu? Quem não entendeu a piada, pergunta depois, né? Gente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. O pouco que a gente está aqui, a gente se apaixonou, em primeiro lugar, juntos pelo Senhor, né? E a gente já teve uma afinidade tão grande, né? Parece que a gente se conhece há tanto tempo, né? Então, nós sabemos que essa vai ser a primeira de muitas, amém? A culpa é do pastor Zé Carlos e da pastora Zoraide, né? Que chegaram aqui e começaram a falar, olha, lá tem um casal de peso lá, muito legal, né? Porque vocês estão rindo quando eu falei de casal de peso. Tem um casal de peso e nós estamos aqui. Gente, foi uma alegria poder conhecer esse ministério, nós viajamos bastante e como é prazeroso encontrar uma igreja que anda segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Eu quero que você, como ovelha, se você ainda não está orando pelos teus pastores, a partir de hoje você vai começar a orar, porque vocês não têm ideia do quanto que o alimento aqui é bom para vocês, sabia? O genuíno, o alimento que vem da palavra, não é um fast food, não é um sanduíche frio, não. É um alimento sólido, bom. Você tem que aproveitar isso. Nós estamos falando porque nós temos experiência em conhecer algumas igrejas por aí, gente. Olha, vocês têm que se alegrar no Senhor e agradecer por tudo que Deus está fazendo aqui nesse meio. Amém, queridos? Porque a palavra aqui é genuína e ela vem do trono mesmo de Deus. E o mais legal, gente, é que aqui é gostoso, louvamos, cantamos, vamos ouvir a palavra, mas amanhã é segunda, mas continua. Você pode curtir o Senhor outra vez. Você vai entrar no teu lugar secreto, você vai adorar a Deus. É um banquete que você pode se servir todos os dias. Amém, queridos? Por falar em banquete, a gente chegou aqui em Itajaí e as nossas roupas também começaram a encolher, de tanto que nós estamos comendo. Muito obrigada, pastores, pelo carinho, pela atenção, né? Pelo mimo, assim, os detalhes, né? Muito obrigada. Gente, eu queria deixar uma palavrinha para vocês. Meu marido é o meu maior incentivador. Eu estava contando para as mulheres que eu era muito quietinha. E ele acabou me provocando, agora não paro mais de falar, né? Porque ele é meu incentivador. Glória a Deus por isso. Eu queria deixar para vocês, né, o trabalho que nós fazemos. Eu faço trabalho com as mulheres e também, né, pena, viu, queridas? Assim, não deu para fazer tudo, tinha muito para contribuir, muito para trazer de experiências, né? Muitos exemplos, né, que nós mulheres enfrentamos a cada dia, pessoas que eu já cuidei, né, e os resultados estão aí para vocês verem que em Deus tem saída, amém, queridos? E agora não vai ficar barato, não, nem de graça. Tudo que você aprendeu aqui você vai aplicar na tua vida e vai passar para uma pessoa aí. O mundo está cheio, precisando, né? Nós cantamos, ora vem Senhor Jesus, mas se a gente não fosse salvo, se a gente não tivesse a salvação, a gente já está fritando que nem quibe no inferno, né? Queridos, eu vou deixar uma palavra para vocês. Antes disso, eu faço, né, nós viajamos, fazemos o Clínica da Alma, já explicamos para o pastor, fazemos encontro de casais também, quem sabe uma próxima oportunidade, né? Só que encontro de casais fica um pouco mais assim, como é que eu vou dizer bem, mais engessadinho, porque o homem quando está junto com a mulher, ele tranca um pouco, será que não? Aí uns cutucão dali para cá, né? Não, mas... Por isso que o Redima e o Reviva, homens e mulheres separados, dá tanto resultado, né? Mas em nome de Jesus, a gente vai marcar aí uma próxima oportunidade, para alegria geral, o azar de vocês, os pastores já querem que a gente volte o ano que vem, né? Se Jesus não voltar antes, nós vamos estar aqui. Queria falar para vocês uma coisa. Há um tempo atrás, tem 1 ano e meio, eu comecei eu faço um áudio diário, de evangelismo, de ensino, de segunda a quinta, eu leio um verso, explico e oro. E sexta-feira eu faço pelo WhatsApp, pelo Face, agora nós vamos, né, ampliar isso. E sexta-feira eu oro só por necessidades, né? É um áudio de 4 minutos,
de evangelismo, tem alcançado muita gente, pessoas têm sido impactadas, e muitas vezes você não consegue falar do amor de Jesus, ou você não consegue, talvez por vergonha, tudo, então, transmitir, então você bota lá no WhatsApp, glória a Deus pelo meio de comunicação, né? E sabe como é que chama? Chama Vamos que Vamos. Vamos que, mudo, vamos, tem no Face, se você quiser acessar. Vamos que vamos, todo dia. É uma palavrinha, uma explicação e orar. E sexta-feira é só oração, por necessidades, pela nossa nação, oramos pelo Brasil. Vocês estão vendo que os lixos estão aparecendo aí, resultado de oração da igreja. Você crê? Amém? E Deus está levantando homens de valor ali, né? Não são perfeitos, mas homens de caráter, nós temos que orar por isso. Se você quiser receber, eu não posso ter o telefone de todo mundo. Eu me comprometo em pegar um telefone aqui, né, do WhatsApp, e mando para essa pessoa, e ela ramifica para vocês aí. Tem sido muito impactado. Já está na Europa, está em um monte de lugar aí, gente. Deus tem sido louvado. Na África, o Hélio vai saber falar mais sobre isso. Mas a palavra, ela tem que ser pregada, de uma forma ou de outra, ela tem que ser pregada, né? Então, às vezes, você nem tem, bota lá, eu creio assim, que é muito mais fácil uma pessoa ouvir do que ler, né? Eu recebo um monte de coisa pelo WhatsApp, mas se for muito grande, eu nem leio. Acho que você também é assim também, né? Então, para ouvir, você pode estar dirigindo, bota lá para ouvir, você não vai poder ler se você está dirigindo. Então, eu incentivo você, se você quiser, é mais um meio de transmitir a palavra. E vou deixar um verso para vocês. O verso para as mulheres que eu normalmente, né, enfatizo, é ter uma vida de valor. O diabo veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para trazer o quê? Vida, mais vida em abundância. Você fala, pastora, vida em abundância, ainda tendo a Dilma de presidenta? Por isso que nós vivemos no Espírito, mas nós pecamos na alma, que é relacionamento, não é verdade? E a alma, a mulherada tem muito mais problema no emocional do que os homens, amém? Né? Eu ouvi dizer que mulher fala mais que homem, será que é verdade? Não, só em Curitiba, né? Aqui não é não. Então, eu quero deixar um verso para vocês, que está lá em Filipenses, que fala assim, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, ele vai terminar até o dia de Cristo. Você crê? Quem tem Jesus já começou a obra e agora estão fazendo a reforma. Gente, a gente chia muito com a reforma, mas depois que está pronto, não é legal? Eu viajo muito, eu vejo, desvio. Ai, mas quando aquilo está liberado, ai, coisa boa, o negócio flui, não é? Entenda o tempo de Deus para a tua vida, na reforma, na restauração, e você pode ser usado e ousado, mesmo tendo as suas limitações, porque Deus não está procurando perfeição, Ele está procurando um coração pronto para mudar. Você quer mudar? O que mais vai alegrar o coração do pai? A obediência de um filho. Amém, amém, queridos? Quando o pastor fala assim, amém, aí significa, fica quietinha, amém. Para. Seu tempo já é um código. Ele que é culpado, né? Eu estava bem quietinha, gente. E aí, agora, né? Amém. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Estejam orando por nós, porque nós vamos nas igrejas levar essa cura, esse novo entendimento, né? O desenvolvimento, o desabrochar dos dons, você encontrar em Deus a tua identidade, poder ter essa vida prazerosa de estar na presença de Deus todos os dias. Tem gente que fala, não, é só domingo. Não, é todo dia, né? Então, que você ore por nós, porque nós, como nós compartilhamos, nós passamos por lutas, nós passamos, né, para vir para cá, o pastor sabe da história, tivemos problema no carro, tudo, mas estamos aqui em nome de Jesus. E outra coisa, gente, trouxemos sol para vocês, hein? Deus abençoe, obrigada. A graça e a paz do Senhor esteja com os amados. Amém. Irmãos, nós temos realmente uma alegria muito grande de estar aqui com vocês, viu? Acho que é só nossa mesmo, pelo que eu estou percebendo. Irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês, viu? Amém. E eu quero dizer para vocês que assim, Deus tem me dado uma forma para pregar,
que eu chamo de participativa. Inclusive as pessoas, elas participam. Amém? Então, você fala assim, pastor, mas eu não quero participar. Então você pode interagir também. Ou seja, é a mesma coisa. Amém? Então, ou interage, ou responde, ou participa, é tudo igual. Nós vamos hoje, eu quero falar com vocês algo que eu tenho experimentado. Quando você experimenta de uma coisa que é maravilhosa, a coisa mais gostosa é compartilhar com os outros, não é mesmo? Não é mesmo, irmão? Não é mesmo? Amém? Eu gosto muito, quando eu encontro algo maravilhoso, algo bom, eu gosto de compartilhar com o maior número de pessoas possível, porque vai beneficiar os outros. Assim como foi bênção na minha vida, vai beneficiar. A Bíblia ensina, de graça receber, graça vai. Então, assim será. E eu quero compartilhar algo que tem sido muito, muito, muito precioso na minha vida. E eu creio, e na vida de outros. E eu creio que vai ser uma bênção na sua vida também. Amém. Pai, queremos colocar diante de Ti nossas vidas. Te agradecemos por tudo que já aconteceu até agora. Por este culto que estamos prestando ao Senhor. E nós queremos agora ouvir a Tua voz, Pai. A Tua voz, a Tua palavra, ela não somente entra na nossa mente, não é isto. A Tua palavra, ela vem a trazer aquilo que nós tanto precisamos, Pai. Nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos da ministração e do mover do Teu Espírito nas nossas vidas, Pai. Eu te peço que o Senhor fale com cada um, que nós não estejamos distraídos, que nós não estejamos preocupados com nada, só em prestarmos atenção na Tua palavra e recebermos aquilo que o Espírito Santo diz para a igreja. Eu te peço que o Senhor encontre agora em cada um de nós um coração receptivo, sedento, desejoso de receber a Tua palavra, Pai, para que ela produza os frutos para o qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém? Eu leio João capítulo 4, versículos 23 e 24. João 4, 23 e 24. Jesus declara algo interessante, que diz assim, João 4, 23 e 24 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Irmãos, se Jesus declarou, e a hora vem, e agora é porque antes não era. Amém? Concordam? Quer dizer, se ele está falando assim, a hora vem, mas agora é porque antes não tinha isso. Vamos entender uma coisa aqui. Quando Adão recebeu uma ordem de Deus, das árvores, do fruto das árvores do jardim, você pode comer livremente, mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, você não vai comer, não pode comer, porque o dia que comer, você vai morrer. Comeu ou não comeu? Comeu? Morreu? Morreu? Não? É só fazer assim, você já fica meio, será que morreu? Morreu ou não morreu, irmãos? Morreu. O espírito morreu. Se o espírito morreu, ele começou a viver a nível de alma e corpo, e o espírito morto. Dentro dele, mas morto. E aí o que acontece? A Bíblia nos ensina então que esse espírito morto, agora, o que é alma? A alma são pensamentos e emoções. O que é alma?
A palavra alma, na verdade, ela é a palavra psique, P-I-P-S-Y-Q-U-E, psique que origina a palavra psicologia. Psicologia quer dizer estudo da alma. Logia, estudo, psico-alma. Então o que acontece? Quando eu entendo que o homem começou a viver a nível de pensamentos e emoções. Jesus, ele veio e começou uma coisa que ninguém tinha falado. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas por que não pode? Por que não pode? Porque não pode. Porque o reino de Deus é espiritual. Como é que ele vai ver na alma? Você está entendendo? Sim ou não? Então, Jesus estava falando com um homem religioso. E religião resolve? Não. Um doutor mesmo, Nicodemos, era um homem que entendia. Só que isto significa que o homem começou a andar a nível de alma e corpo. Então eu pergunto, quantos filhos Deus teve antes de Jesus vir à terra? Pergunta difícil. Quantos filhos? Vou fazer uma pergunta até um pouco diferente. Davi era filho de Deus? Não, é só fazer uma cara feia e o pessoal muda de opinião. Claro que não. Depois de... Peraí, vocês estão me confundindo aí, ó. Peraí. Abraão não era filho? Claro que não. Claro que não. Porque Deus que deu seu 50º filho, 1000º filho, não, deu seu único. Se ele era o único, é porque não tinha nenhum antes, óbvio. Mas Davi era um homem que andava segundo o coração de Deus, mas estava no nível de alma e corpo. Olha que interessante o que Davi fala. Bendize a minha alma. Ele não fala bendize o meu espírito. Por quê? Por isso que Jesus fala, a hora vem agora é. Por quê? Davi não era nascido de novo. Ele não podia falar bendize o meu espírito, porque o espírito estava morto. Opa. Olha que privilégio você tem. Você nasceu de novo? Quantos filhos de Deus tem aqui? Recebeu, veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Você é filho? Hoje você tem a prerrogativa. A hora vem, agora é que os adoradores adorarão o Pai em espírito. Agora sim, o privilégio que você tem é maior do que teve Davi. Davi não conseguiu adorar em espírito porque o espírito estava morto. A única coisa que ele fala é bendize a minha alma ao Senhor. Ele não fala bendize o meu espírito ao Senhor, porque como é que vai bendizer está morto? Amém? Por isso que eu ter um entendimento, primeiro, de como funciona isso. Por que a gente tem que adorar a Deus? Por que Deus está procurando os adoradores? Por que será? Por que Deus quer que nós estejamos adorando a Ele? Ele vai ficar maior? Ele vai crescer se eu adorar a Deus? Ele vai ficar mais glorioso? Não. Abra no Salmo 135, 18. Salmo 135, 18. Eu não sei se começa, o 18 já começa assim ou é, mas de qualquer forma. É Salmo 135, que diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem sopro algum na sua boca. Semelhantemente a eles se tornarão os que os fazem e todos os que neles confiam. Sabe o que Deus está falando?
A pessoa que adora se torna semelhante àquele a quem ela adora. Obrigado pelo aleluia, irmã, me incentivou, me ajudou aqui. Irmão, preste atenção. Se você adorar a Deus, você vai ficar semelhante a Ele. Isso não é maravilhoso? Isso é glorioso. Só que ao mesmo tempo que é uma bênção, é um risco. Qual é o risco? Aquele que pega uma imagem morta e começa a adorar. Por quê? Vai ficar igualzinho a ela. Com olhos, mas não vai ver. Com ouvidos, mas não vai ouvir. Com nariz, mas não vai cheirar. Com boca, mas não vai falar. Com pés, mas não vai andar. Com mão, mas não vai apalpar. Morto. Então há um risco. E tem gente que adora tudo que é coisa aí. E vai se tornar semelhante àquilo, aquele, a quem ela adora. Por que o pai está procurando então? Porque ele quer filhos que pareçam com ele. E você adorando a Deus, você vai se parecer com ele. Agora eu vou falar com vocês sobre um local. Lá no Velho Testamento tinha um local chamado santuário. Qual é o nome? Lá dentro do santuário, né, tinha um tabernáculo, tal, santuário. Só que lá no interior do santuário tinha um local menor, chamado Santo dos Santos. Qual é o nome? O Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar totalmente especial. Totalmente especial. Era um local onde só o sumo sacerdote podia entrar, e uma vez ao ano. Quem podia entrar? Quantas vezes ao ano? Uma vez. E ele tinha que estar totalmente purificado dos seus pecados. Está me atrapalhando aqui. Uma vez ao ano, e ele tinha que estar totalmente purificado dos seus pecados. Se ele não tivesse purificado, o que acontecia com ele? E sabe como é que tirava o corpo? Uma corda amarrada aqui, ó. Era uma corda que ia até fora, né, do Santo dos Santos, e eles puxavam o corpo. Por quê? Não podia entrar lá para pegar, que também morria. Se alguém entrasse lá, qualquer um que entrasse lá já era. Amém, irmãos? Então, esse local, aconteceu um fato maravilhoso lá na cruz. Quando Jesus estava na cruz, existe uma cortina que separava o santuário do Santo dos Santos. E era uma cortina grossa. O que dizem é que ele é de 6 a 7 centímetros. Não era uma cortininha assim de seda, uma cortina fina. Era algo forte. Dizem que um cavalo puxando do lado, outro cavalo do outro não rasgava. Não conseguia rasgar. Mas a Bíblia nos ensina que lá na cruz, quando Jesus estava na cruz, uma coisa aconteceu lá no santuário. O que aconteceu? O velho rasgou. Glória a Deus. O que significa isso? Acesso liberado. O que o pastor falou agora há pouco? Que nós podemos entrar na presença de Deus. E sabe o que acontece, irmãos? Quando você descobre a maravilha que Deus é, a glória que Deus é, a pureza, a santidade, a beleza de Deus, você quer entrar lá. Obrigado, irmão. O pastor me incentivou aqui. Você quer entrar. Sabe por quê? Porque Ele é bom. O que você pensa de uma pessoa que mandou o único filho dele para descer lá da glória e morrer em teu favor? Ele é bom ou ele é ruim? Ai, Jesus. Ele é bom ou ele é ruim? Bom! Ele tem plano ruim para você? Não, ele tem planos bons. Mas sabe qual é o grande problema? Muitas pessoas vinculam a imagem de Deus à imagem do seu próprio pai. Eu pergunto, tem algum pai aqui que foi perfeito?
Ou alguém que teve um pai perfeito? Não. Então aquela história, se teve um pai bravo, e tem uns pais aí que eu vou falar, bravo. Se teve um pai bravo, pensa que Deus é bravo. Pensa que Deus é. Então que Deus só está esperando, está com um raio lá, né? Pegou! E Deus é assim, irmão? Por favor. Deus não é isso. Mas existem outros, estou dando como exemplo, cujo pai foi um pai liberal, pode fazer tudo, não está nem aí. Pensa que Deus também é assim. Deus não está nem aí. Deixa fazer, vai, fala o que quiser. Então, meu amado, não permita na tua mente que o teu relacionamento com Deus, como pai, esteja vinculado ao teu pai. Teu pai foi teu pai, não tem nada a ver. O teu pai físico, teu pai, né? Ou às vezes foi avô, ou tutor, sei lá quem. Essa pessoa, Deus abençoou, Deus usou, glória a Deus. Mas não ligue, não conecte que o pai, porque às vezes, né? A mãe principalmente faz, o papai do céu, né? O papai vai, eu vou falar para o papai, e o papai do céu, então a pessoa vincula, papai do céu, papai da terra, papai do céu, e acaba muitas vezes criando uma caricatura de Deus, e Deus não é caricatura, Deus é Deus. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que se você começar a experimentar a presença dEle na sua vida, você nunca mais vai deixar de experimentar, de estar lá, de andar com Ele, de viver com Ele, porque Ele te ama, Ele tem misericórdia, Ele quer se relacionar com você. A Bíblia ensina que quando Deus decidiu destruir a terra, a Bíblia ensina o quê? Noé andava com Deus. Só isso salvou a humanidade. Mas não é que o Noé orava de vez em quando. Não. Noé andava com Deus. O que Deus quer que você faça? Ande com Ele. E a Bíblia ensina que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então vamos entender. Eu quero então hoje passar para vocês uma coisa que foi uma experiência que eu comecei a ter em 2009, 6 anos atrás. Um dia, um sábado, Deus falou para mim, hoje você vai ficar o dia inteiro na minha presença. Perfeitamente, pode, não precisa nem falar 2 vezes. Glória a Deus. E Deus falou, hoje eu vou te ensinar o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 10, de 19 a 22, como entrar no Santo dos Santos. E Deus começou a me revelar, me mostrar, eu comecei a experimentar aquilo. Irmãos, passei o dia na presença de Deus. Aí quando eu saí do quarto, eu fui lá e Deus falou, agora você vai colocar isso num livro. E eu comecei, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, fui escrevendo no computador. E deixei lá no computador. Anos mais tarde, ou seja, o ano passado, é que Deus resgatou isso e falou, agora você vai escrever aquele livro que eu comecei lá, porque agora você pôs em prática e viu os benefícios de fazer e pôr em prática na tua vida isso que eu te revelei. O livro está aí para vender. Amém, obrigado pelo entusiasmo, que coisa boa, meu Deus, estou tão feliz. Irmãos, Deus deu o livro, glória a Deus. Mas o mais importante, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para passar uma mensagem para você. Passos para entrar no Santo dos Santos. E eu quero começar com o primeiro. Abrem Hebreus 10. Eu não vou ficar muito tempo em cada um, porque eu sei que você vai depois ler. O que nós fazemos no Santo dos Santos? Nós oferecemos sacrifício de adoração. Antes de eu ler Hebreus 10, eu queria só esclarecer um ponto. Qual é a diferença entre louvor e adoração? O louvor está mais ligado às obras de Deus e às bênçãos, às coisas que Deus deu.
O que é louvor? As bênçãos que Deus deu, as coisas que Deus fez. Amém? Então você agradece, Senhor, te agradeço pela minha família, te louvo, eu te bendigo. Isso é uma coisa. É mais ligado às mãos de Deus. Mas existe a adoração. E a adoração está ligada a quem Deus é. Amém? É ligado mais ao rosto de Deus, à face dele. E o que Deus quer, sabe, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Pastor, vem cá. Digamos que ele é meu filho. Aliás, até que me parece assim. Mas já pensou se eu tenho um filho desse? E ele só vem me procurar quando ele está precisando de alguma coisa. Eu sei que não é o caso aqui, mas estou dizendo aqui aqui assim, entendeu? Aqui é só né, uma ilustração, né? Então, dá um dezão aí, pai. Tá bom, tá aqui. Vai embora, depois te chamo outra vez. Mas filho, tá bom, volta. Aqui, volta aqui. Pois não, filho? Me dá um vintão aí. Tá bom, tá aqui. Mas filho, vai embora sim. Mas filho, eu queria, não. Tá bom. Vai voltar. Cenzão, vai lá. Cenzão, pai, cenzão. Tá bom, tá aqui cenzão. Então tá, pode ir embora, vai lá. Mas filho, eu queria falar com você. Faz o cara. Obrigado, pastor, pode sentar. Você acredita que tem gente que trata Deus assim? Deus quer conversar com ele, Deus quer se relacionar com ele, mas a única coisa que ele pensa é que Deus é um Papai Noel, um supermercado, né? E Deus tem as bênçãos, é as bênçãos de Deus. Mas eu pergunto, Deus está interessado em dar bênçãos ou se relacionar com a pessoa? Você já pensou se teu pai, fala sério, irmãos, tem gente que é gozado, né? Toca o telefone, já sei, meu filho, está precisando de alguma coisa. Fica chato, né? Já sei, está precisando. Sabe aquele filho que só fica pedindo? Só na hora de pedir, não quer conversar, não fala que ama o pai, não honra o pai. O pai físico, eu estou falando, o pai. Só procura o pai na hora da necessidade. Não, essa vocês não vão nem acreditar que eu vou falar. Você acredita que tem gente que busca Deus só na hora do perrengue? É como dizendo assim, Senhor, eu não vou te buscar se estiver tudo bem. Ou seja, manda perrengue que eu te busco. E Deus fala, tá bom, você que sabe. E vem perrengue. Ai Deus, tem misericórdia. Ué, você não falou? Você não falou para mandar perrengue? Estou mandando. É o único jeito que você vai me buscar. Eu quero fazer de você um filho legítimo. Eu quero que você se relacione comigo, porque eu quero transformar o teu caráter, fazer de você uma vida com abundância. Amém ou não amém? Então nós vamos abrir em Hebreus capítulo 10, no 19 a 22. Já tem uma aguinha aqui, amém. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Primeira característica, primeiro requisito para entrar no Santo dos Santos, ousadia. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Cadê a ousadia lá? Ding, volta mais um pouco. Olha lá a ousadia lá. O que é ousadia?
Ousadia não é falta de educação, não é atrevimento, é ousadia. Ousadia é a pessoa que está resoluta, ela decide, define que ela vai entrar. Nada segura. Nada vai me... Eu quero entrar na presença de Deus. Eu quero entrar neste lugar. Eu quero adorar a Deus. Eu desejo retribuir a Deus, dar a Deus a glória por tudo aquilo que Ele realizou, por tudo aquilo que Ele é, por quem Ele é, pela pessoa que Ele é. Eu quero reconhecer quem Ele é, e por isso eu quero entrar. Eu preciso então de ter ousadia. A ousadia mostra, irmãos, as pessoas pensam que Deus Deus não é exigente, que Deus aceita qualquer coisa. Não é bem assim, irmãos. Você sabe que Deus às vezes se esconde? Deus se esconde. Por isso que a Bíblia ensina, buscai o meu rosto. O que é buscar o rosto? É que Deus quer ver o quanto motivado você está. Curioso, desiste no meio do caminho. A pessoa que está só, vou tentar, não sei lá. Uma pessoa relaxada, Deus fala, não, você não tem interesse. O que Deus falou para Gideão? Tímidos e covardes, manda embora para casa. Não quero, esses daí eu não posso contar com eles. O que ele fez? Conforme o cara estiver lá bebendo água, né? Você vai ver e fala, esses daí pode voltar. Esses daí não precisa de vocês. Deus quer pessoas legítimas. Deus quer gente que vê que tá afim. Deus quer gente séria. Irmãos, eu fico bobo de ver que as pessoas querem as coisas de Deus, mas não quer o Deus das coisas. Quer as coisas de Deus, quer a bênção de Deus, mas não quer se relacionar com Ele. Não quer compromisso. Irmãos, se ela entendesse um pouco que quanto mais compromisso eu tenho com Deus, mais Deus faz, mais Deus realiza, mais Deus usa, mais Deus opera, eu ia entender, ia ter um relacionamento verídico com Ele. Então a primeira coisa que eu preciso ter para entrar no Santo dos Santos é ousadia. Amém? Segunda coisa que é o que ele está dizendo, você está resoluto. E a segunda, pelo sangue de Jesus. Qual é a segunda? Sangue de Jesus. O sangue de Jesus mostra que ninguém, está lá, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus mostra que você, não é que você pelas tuas boas obras, ou porque você é bonzinho, ou porque você é uma pessoa sensacional, que você qualifica. Não, é pelo sangue de Jesus. Também, a pessoa que errou, falhou, né, que tem defeitos e reconhece isso, também não está barrada, porque é pelo sangue de Jesus. Então, nem aquele que fez justiças ou coisas boas se qualifica por isso, nem aquele que pecou, errou, também está desqualificado por isso, porque Deus encerrou tudo debaixo do sangue. Então, através do sangue eu posso entrar. Como é que eu entro? Pelo sangue. Mas a primeira coisa que eu tenho que ter. E a segunda? Pelo sangue de Jesus. A próxima, então, a Bíblia ensina que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, e nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Você crê nisso? Então o sangue de Jesus tem poder. Próximo. O próximo é, no terceiro, pelo novo e vivo caminho. É o próximo versículo. Pelo novo e vivo caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Porta e caminho são diferentes. Porta é um evento. Caminho é um processo. Porta, entrei, evento. Caminho, processo. Quando eu entendo isso, veja só, eu entendo que na carne de Jesus, a Bíblia ensina agradou ao Pai moê-lo.
Na carne de Jesus, eu tenho o privilégio, a oportunidade e o direito de começar a caminhar e colocando na carne de Jesus tudo aquilo que Ele já levou por mim na cruz do Calvário e que eu ainda não tinha tomado posse. Ou seja, vou dar um exemplo. Placa MLM, não é, tem nada a ver. É que eu estou vendo que vocês estão olhando para lá, mas vamos lá. Toda a minha... Jesus já levou a miséria na cruz? Sim ou não? Toda a tua maldição foi levada na cruz. Então encrave ali na carne de Jesus. Creia, veja, é um processo. Entreguei, cravei e vai entregando. Miséria, doença, angústia, acusação, enfermidade, amargura, derrota, depressão, argumentos contrários, acusações, perturbações, opressões. Vai fazendo esse processo de ver na carne de Jesus tudo aquilo que Ele já levou e você não precisa levar. Amém ou não amém? Qual é o primeiro requisito? Segundo. Terceiro. Novo e vivo caminho. O novo e vivo caminho quer dizer que eu vou encravando ali, vendo na carne de Jesus tudo aquilo que Ele já levou e que eu não preciso levar. Eu não sei se tem algum advogado aqui, ou alguém que mexe na área... Advogado? Não, não é. É, advogado. Ele disse que não. Ele disse que não. Doutor, tem alguma lei na face da terra que a pessoa tem que cumprir 2 vezes pelo mesmo crime? Tem? Não. Pagou? Pagou. É ou não é? Está livre. Está pago. Sim ou não? Eu pergunto, Jesus já pagou? E você precisa pagar também? Não, mas eu tenho que passar. Não, peraí, ele já pagou? Ou ele pagou, ele não pagou. Ou ele pagou e você crê e toma posse, ou ele não pagou, mas ele pagou. Ou você crê e toma isso de graça, irmão, isso é graça. Ele já fez e você recebe de graça. Quanto custa? É de grátis, né? Quem diz por aí. As crianças gostam de falar, é de grátis, mãe, é de grátis. É de graça ou não é? Então você agora encara isso e fala, Ele levou. Agora você começa a visualizar e tomar posse pela fé que aquilo tudo que Ele levou, você não precisa levar. Amém? Quarto requisito, verdadeiro coração. No 22, verdadeiro coração. O verdadeiro coração é que o coração do adorador não tem outro interesse a não ser adorar a Deus. Não é assim, vou adorar a Deus que Ele vai me dar um carro novo. Isso não é verdadeiro coração. Isso é interesseiro coração, é uma outra situação. É assim, vou adorar a Deus porque eu quero adorar a Deus. Eu quero estar parecido com Ele, ponto. Se Ele vai abençoar, vai dar coisa, isso é questão dele. Mas eu tenho que adorar a Deus por quem Ele é. Verdadeiro coração é você examinar dentro de você quais são as tuas verdadeiras motivações. As verdadeiras motivações começam a ser checadas. Por que você quer entrar na plenidão? Porque eu quero estar adorando a Deus, só. Isto faz com que o teu coração seja purificado. Bom, vamos lá, rapidinho. Primeiro requisito, ousadia. Segundo, sangue de Jesus. Terceiro, novo e vivo caminho. Quarto, verdadeiro coração. Agora o quinto é em ter certeza de fé. Eu vou dar agora um parênteses e vou pedir para que coloquem lá o primeiro slide. Eu vou entrar agora num parênteses sobre fé e vou compartilhar rapidamente. Ai, caramba. Tem certeza? Eles não vão bater em mim? Não tem lixamento aqui depois do culto, né? Não, então tá bom. Olha o que a Bíblia ensina. Eu vou compartilhar com vocês algo que Deus me ensinou a respeito de fé, que eu creio que é muito interessante, porque me ajudou demais. Amém? Então vamos lá. Olha o que está escrito. Vamos ler todos juntos, dá para ler aí? E Jesus...
Ao que Jesus está comparando a fé? A um grão de mostarda. Primeira coisa, quantos aqui fizeram aquela experiência na escola do feijãozinho no algodão molhado? Levanta a mão. Uau, acho que quase todos aqui. Eu sei que alguns já foi há algum tempo assim, mais antigamente, né? Mas eu acho que o feijão era igual e o algodão também, tá? E a gente aprendeu, né, que vai enrugando, aquela casca vai enrugando, aí aparece uma parte mais esbranquiçada, aí de repente sai de lá de dentro, né, um pedúnculozinho e tal, tudo bem. Então, para eu entender como a fé funciona, eu tenho que entender como é que é o grão. Sim ou não? De quantas partes o grão é feito um grão? Vamos dar um exemplo. De quantas partes é feito um grão? Quantas partes, irmãos? 3! Aí. Quais são os nomes? Pode passar o próximo, irmão. Então, os primeiros semente é algo que carrega dentro de si todas as características daquilo que a gerou e o poder de multiplicá-lo. Próximo. Olha lá as 3 partes do grão, ó. Casca, núcleo e endosperma. Quais são os nomes? Aonde está o material genético? No núcleo. Então, o núcleo vai ter que ser liberado para poder germinar e produzir. Concorda ou não? Então, se Jesus está falando que fé é como um grão, eu tenho que estudar o grão para entender a fé. Certo? Vamos lá. Próximo. O próximo é que o poder de multiplicação da semente é que eu posso ver quantas sementes tem numa laranja, sim ou não? Eu vou lá, conto tantas. Mas se eu pegar uma semente, eu não tenho como calcular quantas laranjeiras com milhares e milhões de sementes aquilo ali carrega. Sim ou não? Amém ou não amém? Agora, este entendimento pode passar ao próximo. Romanos 12:3, a Bíblia ensina que todos receberam uma porção de fé. Quantos? Todos. O índio tem fé? Tem, ele crê no sol, na lua, nas coisas lá. E o ateu? Também tem, ele crê que Deus não existe, mas ele crê. Ele crê, ele crê. Eu acho interessante o ateu, né? Ele vai no médico, estou com dor assim, assado, faça isso, faça aquilo, você vai tomar esse remédio. Ele crê. Ele não crê em Deus, mas crê no remédio. Crê nisso, crê naquilo que o outro fala. Bom, próximo. É no núcleo que se aloja o material genético. Próximo. Olha o que Jesus falou sobre um outro grão, mas é grão do mesmo jeito. Vamos ler todos juntos? 1, 2 e Jesus... Se Jesus estava falando sobre a sua própria morte, aqui está o segredo da coisa toda. De quantas partes Jesus era feito? Corpo, alma e espírito. O que morreu na cruz? O corpo, para liberar o espírito e a alma. Aqui está o segredo da coisa toda. A casca, que é o corpo, tem que morrer. Aí que eu fui entender a fé. Se você for pensar mesmo, na tua vida, as áreas onde a fé não está produzindo, é onde a casca está forte demais e não liberou o núcleo. São as áreas que Deus já falou, Deus já mostrou, você sabe que é, mas não produz, não acontece. Por quê? A casca está forte. Eu vou provar isso pelo aquilo que nós vamos ver agora. Estão prontos? Já apertaram o cinto aí? Então, vamos lá. Próximo. Jesus morreu, tal. Tá, pode passar o próximo aí. Vocês lembram da experiência do feijãozinho, né?
que germina, tal. Pode passar o próximo. Tá. Pode passar o próximo outra vez. Vamos lá. Primeira característica da casca: pensamentos contrários. A razão contra a fé. E o que acontece? A razão fica: não, mas será que Deus vai fazer? Não, não é bem assim. Mas também não, e a minha mente começa a elaborar, a começar a combater aquilo que Deus falou. Deus falou, está escrito, mas a mente começa a arrazoar, ou seja, a buscar razão, e começa a atrapalhar a fé de germinar, fortalece a casca. Pergunto: a fé não tem poder? Sim ou não? Mas se a casca está forte demais, por mais poder que a fé tenha, ela não rompe. Não rompe. Então, qual é a primeira característica da casca? Pensamentos contrários. Será que vai acontecer? Será que é possível? Próximo. Segunda característica da casca: incredulidade. Ai, Jesus. Sabe o que é incredulidade? Crer que vai dar tudo errado. É a fé usada ao contrário. Você vai ver, eu vou naquela entrevista de emprego, mas vai dar tudo errado, eu já sei. Então nem vá, viu, irmão? Para que você vai lá? Você já crê que vai dar errado. Você está usando a fé que era para ir para o lado positivo, para o lado de Deus, para a produção, para a destruição. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro estava no barco, aquela coisa, né? Jesus vindo, e ele falou: se é o Senhor, fala para eu ir. O que Jesus falou? Pode vir. A Bíblia ensina que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não se incomodou com vento, com onda, nada. Ele estava olhando lá, ele estava andando sobre as águas. E a Bíblia ensina que ele começou a prestar atenção, tirou os olhos de Jesus, começou a prestar atenção no vento, nas ondas, no mar, aí começou a afundar. Isso demonstra o que para nós? Que ele creu mais no poder do vento e da tempestade, lá das ondas, do que no poder de Jesus. Quando você desvia e começa a crer mais nas circunstâncias do que naquilo que Deus falou, nós vamos ver isso já já, você começa a afundar. Qual é a primeira característica ali da casca? Pensamentos. Segundo, incredulidade. Terceiro, vamos lá. Maus exemplos. Ai, Jesus. Eu acho engraçado, né? Vocês já ouviram testemunhos de vitória aqui nessa igreja, não? Ai, meu Deus. Sim ou não? É gozado. A gente ouve 50 testemunhos de vitória. E houve um que não deu certo. A gente presta mais atenção naquilo que não deu certo do que nos 50. É verdade ou não é, irmãos? Fala sério. Maus exemplos combatem e fortalecem a casca. Quebra o mau exemplo e fala: não, vai dar certo. Não, em nome de Jesus. Não, mas o fulano falou que não deu. Mas a prima do vizinho, do tio do meu amigo, problema dele. Eu quero saber o meu, aqui ó. Aquele exemplo do irmão que deu certo, que deu certo, que deu certo, que deu certo. Se não deu certo para um, problema dele, eu não sei. Como é que eu vou saber? Eu tenho como saber? O problema é dele com Deus. Eu quero saber de uma coisa: os maus exemplos combatem a fé, mas eu não vou combater. Eles fortalecem a casca, mas eu não vou olhar para isso. Eu vou olhar para aquilo que Deus falou, e aquilo que Deus falou é verdade. Amém ou não amém? Próximo. Quarta dúvida: será que é da vontade de Deus? Irmão, será que é da vontade de Deus te dar provisão? É? Como é que você sabe? Porque está na palavra. Então, eu pergunto: é da vontade de Deus te curar? Como é que você sabe? Porque está na palavra. Aonde? Aí já ficou mais apertado, né? Ele levou sobre si todo o nosso pecado e todas as nossas enfermidades. Irmãos, o câncer que eu tinha era de 7 centímetros, assim, ó. 7. Adenocarcinoma. Orei, clamei, pedi. Não foi no sobrenatural que Deus fez. E eu continuei fazendo o que tinha que fazer. Passei por quimioterapia, passei por radioterapia. Deus, pode curar a hora que quiser, viu? Fica à vontade aí. Mas não aconteceu no sobrenatural. Eu continuei. E passei por uma cirurgia de 7 horas.
E hoje eu estou completamente curado. Passo pelos controles, já era 3 a cada 3 meses, depois 4 meses, agora 6 meses, e louvo a Deus, porque eu estou absolutamente curado. Ah, mas Deus pode usar médico? Pode ou não? Claro que pode. Deus pode usar remédio? Pode. Então é assim, você ora, você busca. Se Deus não fizer dessa maneira, Ele vai fazer de outra, mas Ele vai fazer. E Ele levou sobre si toda a minha enfermidade. Amém? Agora, por quê? Porque eu sei que se a palavra ensina, assim é. Amém. Próximo. Quinta característica. Ai, Jesus. Tudo é possível ao que sente. É isso que está escrito? Hã? Eu não sinto que eu vou ser curado. Quem falou que é para você sentir alguma coisa? É para você crer. As emoções acabam atrapalhando. Então, faça com que a tua emoção se adapte àquilo que Deus falou. Se Deus falou, é assim, é. E não fica naquele negócio, estou sentindo, não estou sentindo. As emoções atrapalham. Vamos rapidinho, que senão já vai dar horário. Vamos lá, próximo. Ih, olha lá, ó. Falta de merecimento. Não, eu sou pecador, eu não mereço as coisas. Não, tá bom assim. Eu pergunto, Deus se agrada disso? De uma falsa modéstia? Não. Jesus falou, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Ele quer que você peça, Ele quer que você busque, Ele quer que você bata. Amém ou não amém? Amém. Próximo. Ai, é assim, né? Irmão, você pode orar por mim? Claro. O que você tem? Eu estou com um problema de dor de cabeça. Você ora por mim? Claro. Em nome de Jesus, sai, dor de cabeça. Beleza. Aí vem outro irmão lá. Irmão, você ora por mim? O que você tem? Câncer. Bom, aí já é um nível de fé que vai falar com o pastor lá, hein? Câncer, dor de cabeça, tudo bem, mas... Aí chegam lá para você, irmão, você ora comigo? Ora, o que você precisa? R$1.000. R$1.000, em nome de Jesus. Você crê? Creio. Aí chega outro lá, irmão, você ora comigo? Estou precisando de 1 milhão. 1 milhão? Não, aí fala com a pastora lá, ela tem fé assim. Eu pergunto, faz alguma diferença para Deus 1 milhão, 1.000, dor de cabeça, câncer? Deus tem poder ou não? Então, muitas vezes a gente vê o tamanho do problema e fala, ai meu Deus, é grande demais. E isso segura e fortalece, segura a nossa fé de produzir e fortalece o que? A casca. Não rompe, assusta. Vamos lá, próximo. Medo. Eu não vou nem falar sobre isso, vocês já sabem o que significa. Próximo. Nona, má consciência. Irmãos, a pessoa que tem má consciência, ela não consegue o perdão de Deus, porque primeiro ela não se perdoa. A Bíblia ensina que se nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e não nos condena. Está escrito ali, ó. Tá. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E tudo que lhe pedimos, receberemos. Próximo. Convencido pelas circunstâncias. Você já sabe o que significa isso. Próximo, que é o último, acho. Não, é o penúltimo. Falta de persistência. A Silvia fala muito sobre a fé micro-ondas, né? É interessante que a gente se tornou um povo, mas a gente se tornou pessoas que querem tudo já. Amanhã de manhã já quer tudo já. Não, Deus falou no domingo de noite, segunda de manhã já tem que receber. Irmãos, nós temos que começar a desenvolver persistência, perseverança. A Bíblia ensina, dão fruto com perseverança. A perseverança é você continuar. E Deus usa isto para criar em você persistência e perseverança. Amém? Próximo e último. Atenção no problema. Irmãos, a Bíblia ensina que Abraão não atentou para o seu próprio corpo e nem para o corpo de Sara. Aonde está a tua atenção? No problema. Peraí, a tua atenção tem que estar no Deus que resolve o problema e não no problema. Grande montanha, eu te adoro e te louvo. É isso que você faz? Grande montanha. Não, peraí.
O que você tem que fazer? Olhar para Deus, adorar Ele, porque Ele já levou a montanha. Ele pode retirar essa montanha. Amém? Vamos voltar lá no Santo dos Santos um pouquinho? Pode fechar aí os slides, irmão, senão o pessoal vai ficar olhando aí. Opa, aqui. Vamos lá. Vamos voltar ao Santo dos Santos. Qual é a primeira característica para entrar, que é requisito para entrar no Santo dos Santos? Segunda, sangue de Jesus. Terceira, movimento. Quarta, verdadeiro coração. Quinta, inteira certeza de fé. Parou aqui, né? Agora o sexto. O sexto é... passou. Não, eu estou no... Entendi. O sexto é coração purificado a má consciência. A má consciência eu acabei de falar, lembra? Que é você estar totalmente liberto e curado, principalmente, na hora em que você fica com aquela acusação, né? O diabo vem, você pecou, você pecou. Irmão, vocês já perceberam? Na hora da tentação é interessante, né? Na hora da tentação é assim, eu nunca vi, se você viu, me fala. Você já viu alguém falar assim, vou fumar um cigarrão lá fora? Eu nunca ouvi, é sempre um cigarrinho, é ou não é? Vamos fumar um cigarrinho lá fora, né? Você já viu alguém tomar uma cervejona? Eu nunca vi. É sempre uma cervejinha. Você já viu alguém ter um galhão? Galhão quer dizer uma amante, né? Um galhão? Não, é sempre um galinha. Um galinha, Você já viu alguém falar uma mentirona? Não, é sempre uma mentirinha. Você já viu? Você já viu alguém tomar uma brancona? Brancona quer dizer pinga, né? Uma cachaça, né? É a branquinha. Você já viu alguém ir numa baladona? Eu nunca vi. É uma baladinha. Já viu? Olha que interessante. É tudo pequenininho, né? Já viu alguém cheirar uma carreirona? Eu achei uma carreirinha. Pedra de caco. É assim, uma pedrinha. Nunca é um pedregulho de crack. É uma pedrinha. É gozar. Na tentação, tudo fica mais pequenininho, né? E depois que você cai e peca, vai para o inferno. Você pecou. Vai orar sem vergonha, cara de pau. Falou que nunca mais ia fazer fé. Mas na hora da tentação era tudo pequenininho. Na hora que eu peco é tudo grandão agora. Eu pergunto, para Deus é pecadinho, pecado e pecadão? É pecado. Então, coração purificado da má consciência. E o último, corpo lavado com água limpa. É o sétimo. É a palavra. O corpo é o corpo espiritual. Lógico que a gente vai entrar num lugar espiritual, que é o Santo dos Santos, e é espiritualmente que temos que estar limpos. E Jesus falou em João 15, vós estáis limpos pela palavra. E também em João 15, 2, tá? Vocês estão limpos pela palavra. Eu quero agora, com você, vamos colocar em pés? Nós vamos agora passar um minuto, adorando a Deus. Eu sei que já está tarde, eu sei que amanhã você tem que trabalhar. Abra a tua boca e comece a glorificar o nome de Deus.